Justiça Federal ouve hoje depoimentos do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e da mulher dele, Adriana Anselmo, sobre suposta lavagem de dinheiro em compra de joias. E você vai ver também. Justiça de Goiás determina internação provisória de adolescente de 14 anos que atirou nos colegas em escola de Goiânia. STJ rejeita pedido de liberdade do ex-deputado Eduardo Cunha. Ministério Público Federal pede à Justiça para prosseguir com ação criminal pelo rompimento da barragem de Mariana. Candidato aprovado em concurso público e que não foi nomeado dentro do prazo vai ter direito à indenização por danos morais. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova projeto para mudanças no funcionamento da Justiça Militar. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Estão previstos para esta tarde os depoimentos do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e da mulher dele, Adriana Anselmo. Os dois vão ser ouvidos pelo juiz Marcelo Bretas, responsável, pelas investigações da Lava Jato no Estado. Gabriel Seafrei tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. O juiz Marcelo Bretas quer saber como o dinheiro obtido ilicitamente era lavado. De acordo com as investigações, uma das formas encontradas pela quadrilha era por meio da compra de joias. Além de Sérgio Cabral e da mulher dele, Adriana Anselmo, outras duas pessoas também serão ouvidas. São Luiz Carlos Bezerra, apontado como operador financeiro do esquema, e também Carlos Miranda, supostamente o doleiro. O juiz quer saber se Sérgio Cabral era realmente quem comandava as fraudes praticadas no governo do estado do Rio de Janeiro. Cabral já foi condenado nas operações Lava Jato, Mascate e também na Operação Calicut. As penas somadas chegam a 72 anos de prisão. Sérgio Cabral já está preso, viu, Érica? Obrigada, Gabriel, pelas informações. A Justiça de Goiás acolheu recomendação do Ministério Público e determinou a internação provisória por 45 dias do adolescente de 14 anos, autor do ataque com uma arma de fogo no Colégio Goiáses, em Goiânia. O adolescente ficará internado até o julgamento do caso pelo Juizado da Infância e Juventude, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público também pediu que o adolescente seja colocado em separado dos demais internos, já que é filho de militares. Na manhã de sexta-feira, o adolescente de 14 anos, filho de um policial militar, atirou em colegas da sala de aula, matando 2 e deixando 4 jovens feridos, um deles em estado gravíssimo. De acordo com as investigações, ele teria sido alvo de bullying por parte de colegas. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha. Cunha foi preso inicialmente em outubro de 2016 em razão das investigações da Operação Lava Jato. Porém, após o início da Operação Sepsis, que apura fraudes na liberação de financiamentos com recursos do FGTS, o ex-deputado teve nova ordem de prisão decretada. Ao apresentar o pedido de liminar, a defesa alegou que o decreto de prisão foi fundamentado somente na delação premiada do doleiro Lúcio Funaro e que a liberdade de Eduardo Cunha não traria risco à instrução do processo, porque todas as testemunhas do caso já foram ouvidas. O relator, ministro Rogério Schietti, afirmou que não há constrangimento ilegal nesse caso que justifica o pedido de liberdade. Ele destacou que o juiz responsável pela condução da Operação Sepsis indicou motivação suficiente para justificar a prisão preventiva de Eduardo, que foi fundamentada com base na garantia da ordem pública, econômica e da aplicação da lei penal. O processo que trata dos crimes que provocaram rompimento da barragem de Fundão está parado e o Ministério Público Federal pede à Justiça para prosseguir com a ação. No dia 5 de novembro, a tragédia de Mariana completa 2 anos. A ação penal que trata do caso está parada desde julho, depois que 2 réus alegaram o uso de provas irregulares no processo. O questionamento foi em relação ao excesso do período de monitoramento telefônico dos réus. O Ministério Público Federal fez um levantamento detalhado do caso e enviou uma documentação à Justiça, reforçando que não foi constatada a utilização na denúncia de nenhum monitoramento telefônico sem ordem judicial. O MPF defende que as provas são válidas. Os réus não foram capazes de apontar nem sequer um diálogo utilizado e transcrito como prova que tenha sido interceptado sem autorização judicial. Os acusados ainda questionaram que a Polícia Federal analisou conversas transcritas de chats ou e-mails corporativos de um período além do solicitado
e, com isso, houve violação da privacidade dos denunciados. O Ministério Público argumentou que a própria Samarco encaminhou esses diálogos de forma espontânea para a Justiça e, por isso, não cabe alegar abuso por parte dos investigadores. 19 pessoas morreram na tragédia de Mariana em 2015. 21 pessoas foram denunciadas por homicídio qualificado, quando se assume o risco de cometer o crime. Uma fábrica de baterias do Paraná foi condenada a indenizar a viúva de um operador que morreu por trabalhar exposto ao chumbo. A decisão é do TRT da 9ª Região e foi mantida pela 3ª turma do TST. A repórter Luana Carvalho tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A viúva do empregado alegou que as condições de trabalho dele contribuíram para o desenvolvimento de várias doenças, como hipertensão arterial e insuficiência renal crônica. O TRT do Paraná condenou a empresa ao pagamento de R$ 165 mil de indenização à viúva. O entendimento foi com base em laudo pericial, que comprovou que a exposição ao chumbo agravou a doença do empregado. O TRT considerou ainda que a função exercida era de risco e que a empresa não adotou medidas preventivas e nem observou parâmetros para controle biológico da exposição ao chumbo. Aqui no TST, os ministros tiveram o mesmo entendimento. Eles explicaram que, para entender de forma contrária, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Volto com você, Érica. Obrigada, Luana. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Candidato aprovado em concurso público e que não foi nomeado no prazo de validade vai ter direito à indenização por danos morais. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade da associação para exigir que a rede de lanchonete Subway informe se os produtos vendidos contêm glúten. Ele está presente na mesa da maioria dos brasileiros. Pão, macarrão, bolo, bolacha. O glúten é uma proteína encontrada nos grãos como trigo, cevada e centeio. Mas as pessoas celíacas ou com algum tipo de sensibilidade a ele devem ficar atentas, pois o consumo pode ser prejudicial. Os pacientes, quando consomem esses alimentos com glúten, eles podem ter dermatite, que é uma alergia na pele, podem ter problemas intestinais, incluindo flatulência, que são gases, ou constipação ou diarreia. Em cada paciente, o consumo de glúten vai gerar um sintoma diferente. Pode, inclusive, gerar fechamento de glote em alguns pacientes. A Lei Federal 10.674 determina que os produtos industrializados indiquem no rótulo se há ou não glúten no alimento. Mas esse advogado explica que a regra não vale para bares e restaurantes. Lugares que manipulam os alimentos na hora, como, por exemplo, o Subway, eles não são industrializados, então não são abrangidos por essa lei. Mas tem um Código de Defesa do Consumidor. E nele tem essas exigências do direito do consumidor, são direitos básicos, fundamentais do consumidor, ter acesso às informações sobre o produto, os riscos, não podem oferecer danos à saúde. É muito importante que eles tenham essa informação no cardápio, porque nem sempre o atendente que vai estar ali naquele momento vai saber dar essa informação à pessoa que está consumindo o produto. Pensando em ampliar o acesso à informação, a Associação Brasileira de Defesa dos Consumidores de Planos de Saúde propôs uma ação na Justiça contra a rede de sanduíches Subway para obrigar a empresa de alimentos a informar se os produtos comercializados contêm ou não glúten. A informação deveria estar nas etiquetas, rótulos e materiais de divulgação. Mas o processo foi extinto pelo juiz de primeira instância, que entendeu que a associação não preenchia os requisitos para mover a ação e ainda que não havia relação temática entre a finalidade da entidade e o pedido contra a rede de sanduíches. O caso foi para o STJ, onde o relator da ação, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu o interesse social da ação e também a legitimidade da associação no processo. De acordo com o ministro, a legislação e a jurisprudência admitem a dispensa do requisito da pré-constituição anual quando o objetivo é de relevante interesse público, como é o caso. O grande aspecto que impediu essa questão da legitimidade é porque tem uma exigência legal de que a associação teria que ser constituída há pelo menos um ano. E realmente, na época de que foi ajuizada a ação, que era em 2011, a Abracom parece que não tinha esse período. Porém, a lei também cria uma exceção de que quando for um bem jurídico de grande repercussão, relevância social, ou então pela dimensão que o dano pode ensejar,
poderia se dispensar esse requisito. Por unanimidade, a 4ª turma do STJ reconheceu a legitimidade da Abracom para propor a ação. Um candidato aprovado em concurso público e que não foi nomeado dentro do prazo de validade vai ser indenizado por danos morais. Depois de muito tempo em uma rotina pesada de estudos, Maiara conseguiu ser aprovada em um concurso público. Já se passaram 2 anos e até agora ela não foi nomeada. E o certame perdeu a validade. Muito, muito frustrante. Eu acho que todos nós que somos concurseiros, que estudamos muito para isso, somos frustrados. Porque assim, não é fácil. Não é fácil. Nós estudamos muito, nós abrimos mão de tempo, de momentos com a nossa família para nos dedicarmos. E chega um momento que tão sonhado e a gente não entra. A regra para a validade de um concurso público está prevista na Constituição Federal. De acordo com o artigo 37 da Carta Magna, o prazo máximo será de até 2 anos, mas é a administração pública que decide qual será o período de validação. No início do mês, o Superior Tribunal de Justiça condenou a administração pública a indenizar por danos morais um estudante aprovado que não foi nomeado no prazo de vigência do concurso. O STJ entendeu que o interesse do candidato foi frustrado. O investimento para se dedicar a ser aprovado em um concurso público para alguns estudantes é alto. Cursinhos, materiais didáticos, mudança de rotina em casa. Tudo isso influencia no bom desempenho. Professores especializados no assunto trabalham em sala de aula formas de evitar a frustração dos candidatos. A gente sempre orienta para que a pessoa também tente ter um desempenho que o coloque próximo das vagas, porque aumenta a possibilidade de ser nomeado. Mas é uma situação em que a gente tem que, inclusive, preparar psicologicamente o candidato, porque às vezes ele não ficou dentro do número de vagas, mas ficou bem próximo, quer dizer, tem uma probabilidade grande de ser nomeado, mas às vezes ele não está no número de vagas e está realmente bastante distante. Aí já é uma situação que a gente orienta a pessoa já tentar um outro certame. Maiara agora se dedica a outros concursos. Desta vez, vai investir nas carreiras policiais. Estuda 10 horas por dia para realizar o sonho de conseguir uma vaga na administração pública. Estamos aguardando, né? Rezando todos os dias, que só assim mesmo. Bom, para falar sobre esse assunto, está aqui hoje o Procurador da Fazenda Nacional, Leandro Bueno. Boa tarde, doutor. Prazer é todo meu estar com vocês. Explica pra gente, a aprovação dentro do número de vagas aí do edital, previsto no edital, garante ou não a convocação? O que acontece? Inicialmente, a jurisprudência tinha um entendimento de que seria apenas um direito adquirido da pessoa. Porém, essa jurisprudência ela modificou algum tempo atrás, então, a partir de agora, o que acontece? Se a pessoa for aprovada dentro do número de vagas, ela tem um direito adquirido, sim, a ser nomeada. Ou seja, não é só o fato dela ter sido aprovada, mas sim dentro do número de vagas. Em relação à validade do concurso, geralmente o certame aí pode ter uma data de validade de até 2 anos. E se dentro desses 2 anos não houver convocação? O que acontece? De acordo com a Constituição, 2 anos, podendo haver uma prorrogação Sim. nesse sentido. Nesse caso, o que eu entendo? A pessoa que foi nomeada, aquela pessoa que foi aprovada e dentro desse número de vagas, no caso, ela teria esse direito. Então, ela poderia entrar na justiça, né, ajuizar uma ação nesse sentido, porque seria um direito adquirido dela. Há uma demanda nesse sentido na justiça hoje em dia? Sim, infelizmente nós temos visto alguns concursos onde as pessoas não têm sido chamadas, né? E também eu tenho observado em algumas situações de irregularidades. Por exemplo, o órgão faz um concurso e às vezes começa a chamar terceirizados ou outras situações assim, que impedindo de ser chamada aquelas pessoas que foram aprovadas. Então, nesse sentido, também havendo esse tipo de situação inusitada, poderia também esse candidato aprovado dentro do número de vagas pleitear a sua nomeação, entrar, por exemplo, com um mandado de segurança, né, nesse sentido de pleitear, então, ali que fosse nomeado em virtude dessa burla que está havendo com relação ao concurso público. E o cadastro de reserva? Há concursos públicos, por exemplo, que só não prevêem uma vaga ali disponível, só faz o concurso para cadastro de reserva? O cadastro de reserva, ele, tipo assim, é uma situação realmente, assim, tem que estar bem claro já essa situação anteriormente, mas, de fato, existe isso, acontece. O que nós temos observado com relação ao cadastro de reserva é exatamente situações, o que eu tenho observado, que tem se levado na justiça, são situações como essa que eu comentei anteriormente, de bula. Ou seja, a pessoa faz há um cadastro de reserva, mas mesmo assim eles acabam
chamando outras pessoas, terceirizados, algum apaniguado ali no caso. Então, nesse sentido, esse candidato, ele poderia, mesmo estando num cadastro de reserva, ele poderia pleitear a sua nomeação, já que nesse caso ficou demonstrado que o órgão tinha essa necessidade daquela pessoa, do pessoal para trabalhar, mas mesmo estando ali naquele cadastro de reserva, não foi permitido a ela, porque outra pessoa ali, um terceirizado, por exemplo, tomou o lugar. Tudo isso tem que estar muito bem explicado no edital, a pessoa tem que ler muito bem o edital para saber que certame ela está participando? O edital, a gente fala que é a lei interna do concurso, né? Então, em virtude disso, é muito importante, né? Inclusive para que a pessoa possa ter uma noção clara do próprio programa ali envolvido, né? Então, eu diria assim, que seria uma condição sine qua non, ou seja, antes mesmo, às vezes, de estudar, estar a par de todas as fases daquele concurso, o programa por completo, até para que não seja surpreendida no meio do concurso. Porque, às vezes, a pessoa está bem preparada em termos assim, de estudo, porém, cada concurso tem a sua peculiaridade. Então, em virtude disso, é que esse estudo merece ser dado nesse caso. O edital de concurso, ele pode prever algumas restrições, pessoas que podem participar, idade, por exemplo, ou até o sexo ou não, se é proibido? No caso, a gente diria o seguinte, por exemplo, com relação à questão da idade. A idade, ela, como regra, ela não pode ser imposta assim, no edital como um óbice a que aquela pessoa entre no cargo público, a menos que seja uma situação excepcional onde haja uma questão razoável para se exigir aquilo. Eu, por exemplo, poderia citar uma situação, por exemplo, de concursos militares ou, por exemplo, da polícia, onde, por exemplo, poderia, em virtude daquelas patentes militares, ser colocada ali uma questão etária, no caso. E outra situação, por exemplo, que eu poderia citar aqui, no caso, seria, por exemplo, num cargo onde se exige um mínimo de tempo para que aquela pessoa possa se aposentar. Por exemplo, um juiz, ele tem que ficar no mínimo 5 anos no seu cargo para que ele possa se aposentar. Então, nesse caso, poderia se colocar um limite de idade para permitir que aquela pessoa viesse a se aposentar. Mas eu diria assim, que como regra, essa questão tanto de sexo, de idade, ela como regra, ela é inconstitucional. A menos que fosse uma situação muito excepcional, né, de proporcionalidade, aí seria analisado caso a caso a justificar esse descrime que a gente fala. Um candidato, ele pode acompanhar a convocação do concurso? Isso é público? Ele pode ter acesso para ver quantas vagas já foram preenchidas, se ele tem chance ainda? Isso aí, no caso, todas as nomeações elas têm que ser feitas pelo Diário Oficial, né, tem acompanhamento pela internet. Agora, eu tenho notícia, no caso, de situações em que houve uma falha de comunicação do órgão. Então, nesse caso, seria até possível até buscar na justiça, né, eventual lesão ao direito. Mas, em tese, eu entendo que o órgão deveria, inclusive, comunicar, por exemplo, através de cartas com AR, aviso de recebimento, no caso, aquele candidato, e todas as nomeações elas têm que ser publicadas. Fora isso, nós temos hoje uma lei de acesso à informação, onde o candidato ele pode pleitear, isso é um direito dele de ter essa informação. Então, assim, ele tem que estar acompanhando realmente, principalmente se ele vê que o prazo de validade, aqueles 2 ou eventualmente até 4 anos da prorrogação, estão chegando ao fim e ele não foi nomeado até o momento. Tá ótimo, obrigada, doutor Leandro. Conversei com o Leandro Bueno, que é procurador da Fazenda Nacional, conversou hoje com a gente a respeito dos concursos públicos. Obrigada, muito obrigado. Até uma próxima. O uso da Força Federal é garantido pelo Código Eleitoral para assegurar a liberdade de voto, a normalidade da votação e a apuração das eleições. Entenda como acontece esse processo. De acordo com a legislação, a Justiça Eleitoral pode requisitar a Força Federal caso seja necessário garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados. Os pedidos de requisição para a atuação da Força Federal em cada município devem ser apresentados pelos tribunais regionais eleitorais ao TSE. Em seguida, o pedido é analisado. Se aprovado, o TSE manda um ofício à Presidência da República solicitando autorização para o emprego das Forças Armadas. Em caso de autorização, iniciam-se os entendimentos entre o Ministério da Defesa e o TSE. No primeiro turno da eleição municipal de 2016, o plenário do TSE autorizou o envio de Força Federal para 467 localidades de 14 estados. Os estados que mais receberam esse auxílio foram Piauí, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão e Amazonas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova projeto para mudanças no funcionamento da Justiça Militar. A gente volta já já. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o projeto que altera o funcionamento da Justiça Militar Federal. Entre as mudanças está a competência para julgar civis em caso de crime militar. E para falar com a gente sobre esse assunto, está aqui no estúdio o presidente do Superior Tribunal Militar, o ministro José Coelho Ferreira. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Érica. Prazer ministro, estar aqui. Boa tarde. O ministro, o projeto ainda tem que ser aprovado pelo plenário da Câmara, né, para ser enviado ao Senado. O que muda com isso? Sim, o projeto tem que ser aprovado pelo plenário e depois encaminhado ao Senado. Está dependendo de ser pautado para essa aprovação. O que muda? Primeiro e mais importante, como você disse, é o julgamento do civil pelo juiz auditor e não pelo conselho. Então vai ser julgado pelo juiz que tem a mesma competência, mesmos poderes, mesmas garantias constitucionais que tem qualquer juiz federal ou juiz estadual. Esse é uma modificação importante. A outra modificação também nesse mesmo sentido é que os juízes militares, juízes auditores hoje que passam a ser juiz federal militar, eles presidirão os conselhos, que o conselho é constituído por 4 militares e um juiz. Esses atualmente são presididos por um oficial superior. Com o projeto passa a ser presidido pelo juiz, nosso juiz auditor. Então, essa é uma modificação importante também, porque ele é que tem o conhecimento do processo, ele é que tem mais condições de fazer as perguntas, de ter a ordem durante a sessão. Então, essas duas modificações são extremamente importantes para dar a mais garantia, que a justiça já tem, é bastante garantista, a justiça militar, mas nessa situação dá mais a eles ainda a possibilidade de ter um julgamento o mais justo possível. Já era uma demanda antiga da Justiça Militar, nessas alterações. Qual a importância mais relevante? O senhor citou aí, claro, né, o conhecimento do processo, do trâmite militar, das ordens que a pessoa recebe, mas qual a importância mais relevante que o senhor destacaria nessas alterações? As alterações nós temos, ao lado dessa daí, nós temos também a corregedoria, uma modificação na corregedoria. Hoje a corregedoria do tribunal é feita, um juiz auditor, que é nomeado corregedor, mas ele não é nem ministro e nem juiz, fica numa situação assim meio termo. Com essa nova modificação, o corregedor passa a ser o ministro vice-presidente. Ele, ao ser eleito, ele também passa a ser o corregedor. E com isso, o tribunal tem uma visão maior da justiça e esse ministro corregedor, vice-presidente corregedor, ele é que vai instruir todos os processos em relação a possíveis punições com o juiz e também a orientação administrativo e processual também para os juízes. Torna-se melhor esse relacionamento, o direcionamento também e hierarquia, porque fica bastante claro que o tribunal é que vai cuidar disso. Quanto à outra parte, também voltando ao juiz presidir o julgamento, ao juiz julgar monocraticamente, dependendo quando for civil, torna-se possível um processo mais rápido, porque não tem que ficar reunindo o conselho, vai ser julgado por alguém que conhece direito e não por um leigo. Isto é importante. E mostra ainda também que algumas alegações que está sendo julgado por militar, pessoa que não tem as garantias da magistratura estão afastadas, porque os nossos juízes têm isso. E uma coisa interessante, hoje, um civil, hoje, que cometesse um crime doloso contra a vida, por exemplo, seria julgado pelo conselho, e um juiz e um militar que cometesse seria julgado. Isso é uma outra modificação que já foi feita, já está em vigor, a partir do dia 16 desse mês. Então, isso tudo está dentro de um processo de modernização da justiça militar. Nós temos
códigos de 69, tanto o Código Penal Militar como o Código de Processo Penal Militar de 69. A nossa lei é um pouco depois, a 8.457, mas ela precisa também ser modificada. Estamos fazendo essa modificação e estamos trabalhando lá internamente e já tem alguns projetos no Congresso de modificações também do Código Penal e do Código de Processo Penal Militar. Uma delas, não sei se você tem tempo, Érica, é sobre o tratamento ambulatorial. Esse é interessante, porque o Código Penal Militar só fala em internação. O Código Penal Comum fala em tratamento ambulatorial também, como medida para corrigir. Enquanto no nosso não tem essa regra. Essa que foi um projeto de lei do Cabo Sabino, deputado Cabo Sabino, nós entendemos relevante. As Forças Armadas já dão um tratamento para as suas pessoas, os seus militares que têm algum problema psiquiátrico. Mas essa é muito interessante porque vai mostrar uma atualização e que nós estamos lado a lado com a Justiça Comum. Tá ótimo, obrigada. A gente tem muitos assuntos ainda para falar, né? Sobre esse assunto poderíamos ficar a tarde toda aqui, mas não faltará outra oportunidade. Eu conversei com o ministro José Coelho Ferreira, que é presidente do STM, e falou com a gente a respeito das recentes mudanças aí. Obrigada, ministro. Obrigado, Érica. Estamos à disposição para qualquer oportunidade, é só contactar. Estaremos aqui. Até uma próxima. Só um minutinho. Tá, okay. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu integrantes do movimento Minha Vida Não Tem Preço. O grupo veio entregar à ministra um abaixo-assinado com mais de 500 mil assinaturas, pedindo que o governo federal forneça medicamentos de alto custo que não estão na lista do SUS. Em primeiro lugar, trazer um abaixo-assinado com 511 mil assinaturas, né, pedindo a avaliação com cuidado, com carinho, desses recursos extraordinários que estão em julgamento aqui no tribunal. Também representar 13 milhões de brasileiros que têm doença rara, doença grave no país. Ela foi muito receptiva em relação a isso, se comprometeu a botar o quanto antes essa matéria em discussão novamente. E também a gente falou que em todos os espaços, já que a ministra também acumula a presidência do CNJ, em todos os espaços que se discutir judicialização, os pacientes também têm a oportunidade de ser ouvidos. O programa Direitos Sem Fronteiras desta semana fala sobre os países onde a eutanásia e o suicídio são permitidos. Nessas nações, quando o paciente está em estado terminal e não há mais chance de cura, a pessoa pode optar pela morte. Especialistas falam sobre a diferença entre a eutanásia e o suicídio assistido e de que forma a legislação trata o tema. O Direito Sem Fronteiras é hoje às 20h. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.